Hoje eu queria convidar você nessa Eucaristia a retomar essa área da sua vida, esse tempo da sua vida. Feche os seus olhos um pouquinho. Vamos transformar a palavra em oração. Mais uma vez, faça aquele convite. Vem, Senhor Jesus, com teu amor infinito, com tua bondade, com a tua ternura e a tua misericórdia. Vem caminhar comigo, Senhor. No período da minha vida compreendido pela minha infância. Desde os primeiros passos. Quando aprendi a falar, quando comecei a andar, os meus primeiros tombos, as feridas no meu corpo, enquanto aprendi a engatinhar. Vem, Senhor, caminhar comigo. Naquele período da minha vida, em que comecei a perder o contato diário com os meus pais, porque já tinha que ir para a escola. E foi perdendo esse contato com os meus pais, foi perdendo o colo, até perdendo o colo para outros irmãos que foram nascendo. Até perdendo o colo porque precisava agora dividir o meu espaço, que foi nascendo em mim, Senhor, um apego desordenado pelas coisas, pelas pessoas. Jesus, cresceste em idade, sabedoria e graça. Passaste também por esse itinerário de crescimento e como tal experienciastes a dor, porque o crescimento faz doer. Desde o crescimento dos dentes, o surgimento dos dentes, o incômodo dos ossos crescendo, passasse por essa mesma experiência. Por isso eu te convido, vem caminhar comigo, Jesus. Segura-me, tu que és o pastor, que te propões a atravessar comigo os vales escuros da minha vida. Vem, Senhor, atravessar comigo esse período em que tive que também ultrapassar valetas escuras, marcadas pelo pecado, por brigas na minha família, por desentendimento com os meus pais, por surras que eu levei e que eu julguei imerecidas, e por isso o medo que eu comecei a ter dos meus pais, e por apanhar quando fiz coisas erradas, fiquei com medo de contar outros erros, piores ainda. E não apanhando de meus pais, hoje eu apanho da vida. Hoje eu apanho dos meus pecados. Vem, Jesus, vem caminhar comigo. Mas eu queria, Jesus, hoje pedir, mais uma vez, do mesmo jeito que quando eras menino, te perdeste em Jerusalém, José e Maria foram buscá-lo. Eu queria pedir, Jesus, que na jornada da minha infância, nessa Santa Missa, eu pudesse contar também com a presença amorosa de Maria, me amando como filho, me conduzindo nos seus braços maternos, com a presença de José, que foi o seu pai, para que eu possa sentir também um profundo e grande amor pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, especialmente a mim que tenho tanta dificuldade de amá-los. Dá-me a graça, Jesus, de colocar hoje, diante do teu pastoreio, na luz da tua graça, a minha infância, a minha meninice, os feridas e machucados que eu tive, as experiências de rejeição por parte dos meus amigos e minhas amigas, que não me convidavam para brincar junto. Eu fui me tornando uma pessoa fria, envergonhada, porque riam de mim, porque faziam brincadeiras comigo, porque me vestiam de forma tão feia, porque cortavam o meu cabelo do jeito que eu não gostava, porque punham em mim roupas que eu não queria usar, mas era preciso e eu tinha que obedecer. E enquanto isso, os meus amiguinhos
meus primos ou até meus irmãos me insultavam. Mas quando eu reagia, eu apanhava. Parece que eu nunca tinha razão. E eu fui crescendo com esse complexo de culpa, com esse sentimento de vítima. Ô Senhor, traz Maria, sua mãe, minha mãe. Você deu-a como mãe a mim e a nós na cruz. Traga Maria, Jesus, para caminhar comigo, para amamentar-me. Ô Maria, Mãe de Deus, do mesmo jeito que curaste as feridas do menino Jesus, que lhe deste banho, dá um banho de amor em mim hoje, Maria. Cura as feridas do meu coração, do meu corpo, feridas que trago pelas rejeições que sofri, feridas que trago pela infância sofrida, quem sabe por ter passado fome, por ter passado frio, por me comparar inferior aos outros, porque não tinha aquelas roupas, não tinha aqueles brinquedos, não sabia falar como aquelas outras pessoas, inclusive pessoas da minha própria família, meus primos que viviam em outra cidade. Maria, Mãe de Jesus e minha mãe, toma-me no teu colo, conduza-me. Muitas e muitas vezes eu tentei apagar da minha memória as imagens da minha infância, especialmente aquelas imagens dolorosas, de violências que eu sofri, de surras que levei dos meus pais, de amigos, colegas na escola que me humilhavam, que me batiam, que me tomavam a merenda, que me obrigavam a fazer coisas, pequenas coisas, mas que eu sabia que estava errado, mas não podia falar nada, porque eu ficava entre duas surras, ou em casa ou na rua, e às vezes era preferível apanhar em casa, para não ser mais humilhado ainda na rua, para não ser mais humilhado ainda por meus colegas. Apanhar em casa, pelo menos eu estava apanhando de quem me amava, e se fosse para apanhar na rua, eu estaria apanhando de quem eu queria conquistar. Caminha comigo hoje, Jesus. Durante a minha infância, quando eu comecei a tomar consciência do meu corpo, quantos pecados hoje ainda eu cometo contra a castidade, contra a minha sexualidade, porque aprendi a me tocar e fui pego pela minha mãe, pelo meu pai, ou escutei a professora no catecismo falando que era um pecado muito feio, muito sujo, e eu não tive coragem de contar para o padre. Eu não tive coragem de me confessar que eu passava a mão no meu corpo, que eu me masturbava, que eu brincava comigo, que eu introduzia objetos no meu corpo, que eu já gostava, e que eu fui passando da primeira para a segunda infância, gostando de brincar com o meu corpo. Até mesmo aprendi a brincar com primos, com irmãos. Mas o medo de contar, o medo que meus pais descobrissem, o medo de revelar ao sacerdote ou ao próprio catequista, fez com que eu guardasse isso dentro de mim. E hoje, homem feito, mulher feita, eu sofro tantos traumas nesta área. Eu queria pedir hoje, Senhor Jesus, pastor que me conduz pelos vales escuros da morte, eu sei que esse pecado que hoje eu vivo me leva e vai me conduzir à morte. Eu peço que o Senhor esteja comigo, Senhor, salvando-me, libertando-me, curando-me, restaurando essas áreas feridas e estragadas, Senhor, das brincadeiras que eu aprendi com meu irmão, minha irmã, meus primos. Mas também, Jesus, eu quero colocar a dor que ainda está gravada no meu inconsciente, no meu subconsciente, por ter sofrido violência sexual daquele meu primo, daquela minha prima, do meu tio, de alguém da minha família, da minha própria casa. Quantos e quantos anos, Senhor, eu fui obrigado a me submeter a brincadeiras e até mesmo as experiências sexuais. Eu fui
violentada, violentado. Eu sofri estupro. Eu tinha muito medo, Senhor. Medo que as pessoas descobrissem. Medo de ser condenado. E eu acabei escondendo isso na infância, Senhor. Oh, meu Deus. Como eu venho pagando caro ao longo desses anos todos. Como eu tive medo que meu marido descobrisse, que minha esposa descobrisse. Hoje eu quero pedir, Senhor, esteja comigo nesse momento. Senhor, por mais doloroso que possa parecer, eu quero pedir a graça, Senhor. A graça de sentir e saber por experiência que o Senhor estava presente naquele dia, naquele momento. Feche os seus olhos. E se você não passou por uma experiência assim, vá orando por esse irmão, por essa irmã, quem sabe do seu lado, que passou uma experiência dessa, que sofre tanto. Seja solidário com a dor desse irmão, com a dor dessa irmã. E peça agora, Senhor, esteja presente com essa pessoa que sofreu tanto, Senhor. Que ainda hoje sofre tanto, Senhor. Que carrega hoje esse pecado, esse vício, porque aprendeu a fumar, aprendeu a beber, quando era tão jovenzinho, tão criança, Senhor. Aprendeu a roubar quando era criança. Aprendeu a se prostituir quando era criança. E depois começou a gostar de tudo isso. Senhor, toca nesse coração ferido e machucado. Pela falta do abraço do pai e da mãe. Com seus olhos fechados, relembre. Tente relembrar hoje no poder do Espírito Santo, quando você podia pular no colo do seu pai, no colo da sua mãe, deitar no canto deles, andar na garupa do cavalo ou da bicicleta, aprender a trabalhar junto. Aquela mão grande, forte, segura, te acariciando, cuidando. A sua mãe fazendo aquela roupa nova para você. E não tenha medo de pedir: Jesus, Tu te apresentas nessa tarde como pastor da minha vida. Eu te peço, Senhor, conduza-me hoje no colo do meu pai e da minha mãe. Leva-me hoje, Senhor, para esse colo amoroso. Faça com que eu possa experimentar, Senhor, esse Teu amor restaurador. Vá permanecendo ainda com seus olhos fechados e rezando, repetindo aquelas palavras que tocam o seu coração. Toca, Senhor, com Teu amor infinito, todas as áreas em que eu sentia vazio, medo, solidão. Cura-me de todo e qualquer sentimento ou experiência de rejeição que eu possa ter sofrido da parte de minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, familiares. Preencha, Senhor, todos os vazios provocados por afastamento de meus pais, especialmente se tive de ficar longe deles por doença, morte, separação, ou mesmo por causa do trabalho que eles eram obrigados a fazer. Eu não conseguia compreender e pensava que eu era o responsável. Cheguei a pensar que meus pais se separaram por minha culpa. Muitas vezes me puni sem razão. Senhor, preencha o meu coração com Seu amor restaurador. Revela-me Sua presença nos momentos mais difíceis de minha infância. Do mesmo modo que o Senhor encontrou apoio, força, carinho e ternura nos braços de José e Maria, eu te peço, dá-me a certeza da presença amorosa de Deus Pai em minha vida. Quero sentir a Tua presença protetora, como desejei sentir a presença protetora de meus pais em tantos momentos importantes da minha infância. Aprendi a fazer muita coisa errada. Eu achava que era errado o que eu fazia, mas tinha medo de abrir-me com meu pai, com minha mãe. Hoje sinto a influência desse medo, especialmente em minha sexualidade. Não consigo superar a infidelidade conjugal, o espírito de adultério, a tendência distorcida da minha sexualidade. Tenho trejeitos que não aceito.
tenho até vergonha de sair na rua. Gosto de pessoas do mesmo sexo. Adoro ver revistas, filmes pornográficos. Eu sei que a causa maior está naquilo que eu vivi quando era criança. Hoje quero entregar todas as experiências genitais, sexuais que eu vivi. Liberta-me, Senhor, de todas as marcas de doenças, sofrimentos que vivi na infância. Envolva-me com tua presença confortadora. Eu quero experimentar uma grande e especial graça, Senhor. Saber, com absoluta convicção, que o Senhor estava realmente presente em minha vida, naqueles momentos tristes e angustiantes. Peço que aumente a minha fé e minha confiança em teu amor por mim. Senhor, eu estou sempre descontente. Sempre quero mais. Não me contento com nada. Todo o dinheiro que eu ganho é pouco para comprar tudo que eu acho que preciso para ser feliz. Tudo que vejo, de novo, quero comprar. Sou um consumista, uma consumista descontrolada. Estou tentando preencher um vazio. Não sei bem qual é. O Senhor sabe. Então, Jesus, preenche as raízes desses meus vazios. Peço ao Senhor, meu irmão, tira, Senhor, todo o sentimento de inferioridade, todo apego desordenado às coisas e às pessoas. Preenche essa sensação de vazio profundo que existe no meu coração. Restaura a minha vida, Senhor. Acho que muitas vezes não consigo experienciar Deus como meu Pai, exatamente pelas carências de amor da infância, pelo medo de me expor. Eu sei quanto isso me faz falta. Quero novamente, meu Deus, ter a graça de chamá-lo de Pai. Ainda mais, de sentir, por experiência, o Espírito Santo clamando em meu coração: Abba, Papai. E como Jesus, eu quero poder e saber entregar-me inteiro ao coração e aos desígnios do amor paterno de Deus por mim. Jesus, que teu amor eterno e perfeito afaste de mim toda a tensão e ansiedade do passado, para que eu possa aproximar-me do Pai com a total entrega. Tira todo o medo que ainda tenho de Deus. Liberta-me de todo possível e inconsciente sentimento de rejeição, falta de amor, de medo. Preenche, Senhor, todas as áreas mais íntimas de minha vida. Mais do que nunca quero sentir que é verdade aquilo que a tua palavra me ensina. És precioso aos meus olhos. Eu te aprecio, eu te amo. Quero também, nesse momento de oração, colocar na tua presença todos os membros da minha família, inclusive os que já partiram para o céu. Meus pais, irmãos, avós, tios, primos. Peço que o Senhor abençoe minha família hoje. Quero poder enxergar cada um segundo os teus olhos. Quero vê-los do mesmo jeito que o Senhor os vê. Sei que minha dificuldade de amar cada um deles está ligada ao fato de que muitas vezes só vejo seus defeitos, suas falhas, seus erros e suas limitações. Quero ser liberto de todo ressentimento que tem em relação a qualquer membro da minha família. Toca cada área de meus relacionamentos familiares com tua paz, com tua luz, com tua ternura e misericórdia. Senhor, e eu convido especialmente você, meu irmão, a de fato tomar posse dessa palavra. Senhor, ajuda-me a acreditar que já estou purificado de toda mancha de pecado que experimentei na infância. Diga isso ao Senhor. Ajuda-me, Senhor, a tomar consciência de que já estou purificado de toda mancha de pecado que experimentei na infância. Quero ser livre de toda mágoa, de todo ressentimento, dos sentimentos de traição, dos sentimentos de vítima, de tudo que me impede de realmente confiar nas pessoas ao meu redor. Coloco tudo que vivi na infância em tuas mãos, Senhor.
Quero unir ao teu carinho cada área da minha existência. Peço a graça de saber conservar vivo tudo que foi bom. Quero continuar com a mesma pureza e serenidade. Quero continuar tendo a coragem de maravilhar-me diante das belezas do universo. Quero continuar tendo a autenticidade e a verdade do coração de criança. Quero preservar a graça de confiar nas pessoas, de não ter medo de chorar, de me alegrar por coisas até pequenas. Quero ser livre como a criança que um dia já fui e que mesmo crescido continua a existir dentro de mim. Cura, Senhor, toda e qualquer situação de pecado, de enfermidade, de insegurança, de dor, de tristeza, de angústia, de pobreza, de separação, de miséria, de vício, de pecado, que eu cultivei em minha vida pelas experiências que tive ou que sofri na minha infância. Cura, Senhor. Restaura, Senhor. Liberta, Senhor. Com teu amor. Vá pedindo isso ao Senhor. Faça a sua oração ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, com Jesus, o pastor, cura cada área ferida e machucada da minha vida, da minha história, dos meus anos de infância, do meu contato com o mundo, dos aprendizados das coisas bonitas, mas também as coisas negativas que aprendi, da pureza que eu perdi, da alegria que eu enterrei, da espontaneidade que eu deixei de lado. Hoje eu quero retomar a beleza da criança que eu fui, que é o único jeito de entrar no seu reino, cujo pastoreio hoje profundamente desejo novamente experimentar. Cura, Senhor. Agradeço, Senhor, por seu encontro pessoal com Ele. Agradeço, Senhor, porque ao longo desse dia nós estamos sendo convidados a rezar nossa vida, a repassar nossa vida inteira diante dEle. E é por isso que agora, no final desse dia, nós somos convidados a colocar sobre o altar o nosso coração. Hoje especialmente, colocar sobre o altar o nosso coração como se fosse da primeira vez. Peça a Jesus: Senhor, eu queria muito ter a graça de experienciar hoje o encontro contigo na Eucaristia, com a mesma alegria, a mesma pureza, o mesmo entusiasmo de quando eu o recebi pela primeira vez. Dá-me essa graça, Senhor.